E se cavar fosse o caminho para se tornar o mais forte do mundo? No mangá A Cave King's Road to Paradise, a pá vira arma, o minério vira poder, e a caverna esconde muito mais que pedras. Esse é o seu mangá. Se curte histórias diferentes e cheias de aventura, se inscreve agora e vem ler com a gente. Essa história começou na corte real, no dia em que o 17º príncipe do rei completou 15 anos. Em seu 15º aniversário, ele finalmente se tornou adulto, e para celebrar, o rei concedeu-lhe um domínio próprio. No entanto, o príncipe não estava tão feliz, pois o local que lhe foi concedido estava em péssimo estado, e ele teria que consertá-lo por conta própria. Assim, ele foi levado para ir em um barco, e ao ver a terra, não poderia ter ficado mais decepcionado. A ilha que lhe foi concedida era apenas um conjunto de recifes, chamada de Recife de Chaol. Levaria 15 dias de barco para chegar lá, a partir da capital. A ilha era tão remota que nem os piratas se incomodariam em se aproximar, deixando-o sozinho após deixá-lo perto da ilha. Os acompanhantes que o levaram imediatamente voltaram, sem nem verificar se ele conseguiria pousar com segurança. De qualquer forma, aquele lugar era agora o seu posto, e ele nem conseguia ver onde deveria pousar. Esse lugar, que antes era apenas uma grande rocha, era agora o domínio do 17º príncipe do reino de Saint-Fios. Seus outros irmãos zombavam dele quando lhe concederam o Recife de Sheol, pois ele já era infeliz por ter habilidades fracas. A maior decepção para ele era não ter um brasão adequado. Um brasão era algo com o qual todos nasciam, e seus irmãos tinham brasões incríveis que lhes conferiam poderes muito fortes. O brasão que ele tinha era desconhecido, e ninguém conseguia descobrir o que exatamente ele fazia. Ele tentou de várias maneiras ver se seu brasão reagiria, mas nada funcionou, o que trouxe vergonha à sua família. Anteriormente, ele havia tentado pedir a seu pai pelo menos um representante, mas o rei era orgulhoso e não poderia fazer mudanças apenas por seu pedido. Ele entendeu que estava basicamente exilado para uma montanha desabitada de rochas. Ele começou a pensar que coisas como ser executado por traição teriam sido melhores do que isso, mas ele não queria morrer. Viu um conjunto menor de rochas e decidiu tentar pousar de lá, fazendo o melhor para não destruir seu barco. Usou magia do vento para isso, mas sua magia era tão fraca que nem conseguia mover uma pena. De alguma forma, fez um pouso brusco e retirou seus suprimentos do barco. Decidiu guardar seus suprimentos em algum lugar seguro e encontrou uma caverna ao longe. Levou seus suprimentos para a caverna, mas o que viu lá era terrível. Viu dezenas de esqueletos mortos espalhados, claramente daqueles que foram levados para essa ilha, mas não sobreviveram. Ele ficou assustado, mas não tinha outra opção a não ser se virar com isso. Colocou os suprimentos lá dentro de qualquer maneira e olhou para o oceano com um olhar desesperançado nos olhos. Achou a vista bonita e longe de toda a agitação na capital, mas desejou que a situação fosse um pouco diferente. Deu um tapa em si mesmo para acordar seus sentidos e decidiu que ia sobreviver a isso, não importa o que acontecesse. Ele decidiu os passos a seguir, que eram primeiro pedir ajuda a um navio que passasse, mas garantir que não fosse alguém do mesmo país. Suas opções eram limitadas, já que as pessoas evitavam o Recife e não havia rotas por aqui. Ele também precisava lidar com outros problemas de sobrevivência, já que a comida e a água que trouxera durariam apenas cerca de um mês para ele. Ele não podia depender de sua magia, então pensou que precisaria armazenar a água da chuva em barris e pescar. Decidiu começar limpando a caverna primeiro e enterrar os ossos espalhados, já que não eram uma boa visão. Pegou uma picareta para começar a cavar e então ouviu a voz que adquirir uma ferramenta de mineração. Ele se perguntou o que era essa voz que vinha diretamente dentro de sua cabeça. Ouviu a voz novamente. Desta vez perguntou o que era. A voz pertencia ao rei da caverna, seu brasão, que também tinha uma função de conselheiro, o que o impedia de falar com ele. Este foi o dia em que descobriu que o brasão com o qual nasceu era na verdade o rei da caverna. E ele se perguntou por que ativou agora de todas as vezes. Entendeu que poderia ser porque nunca havia estado em uma caverna ou minas na capital real. Depois disso, o brasão informou que também aumentava suas habilidades de mineração e suporte,
para que pudesse avançar dentro da caverna. Foi muita informação de uma vez para ele e decidiu começar a minerar. O brasão começou a ter efeito e, à sua vista, a caverna começou a brilhar em alguns pontos específicos. As partes brancas brilhantes eram os lugares mais adequados para minerar, e foi calculado corretamente para evitar quedas ou quebras na caverna. Ele tentou e atingiu um dos lugares brilhantes à sua frente, causando um golpe forte naquele ponto. Ele ficou surpreso ao ver o quão eficaz era a sua mineração por causa do brasão, e como ele tinha o suporte da visão noturna do brasão, pôde continuar minerando sem problemas. Decidiu começar fazendo um quarto para dormir para si mesmo e continuou minerando com determinação por algum tempo. Logo ele até começou a se divertir com isso. Ele cavou alguns metros mais para dentro da caverna, o que o fez perceber que sua taxa e força de mineração estavam aumentando quanto mais avançava dentro da caverna. Isso ocorreu porque a quantidade que ele podia cavar aumentou devido ao aumento de habilidades semelhantes. Então, o conselheiro do brasão perguntou se ele queria recuperar as 168 rochas que ele havia cavado até agora. Ele se perguntou para onde as rochas recuperadas iriam, mas o brasão informou que seriam armazenadas dentro do brasão. Ele continuou cavando mais e mais, o que eventualmente o fez perceber que estava ficando difícil cavar com todas essas rochas ao seu redor. Decidiu recuperar as rochas e elas foram para o seu inventário, como no Minecraft. O brasão ainda adicionou a opção de recuperação automática para apoiá-lo, e ele percebeu que poderia chegar ao outro lado dessa maneira. Então, decidiu cavar para baixo agora. Após cavar um pouco mais, o brasão informou que ele agora estava 10 metros abaixo do ponto de onde começou. No entanto, ele ainda não tinha certeza do que eram metros, e ele deu uma pausa para verificar seu inventário. Ele ficou surpreso ao ver que conseguiu obter minérios de cobre, bronze e até mesmo ouro, apenas minerando ali, embora tenha imaginado que o ouro talvez não fosse de muita ajuda em uma ilha desabitada. Outra rocha chamou sua atenção, a pedra mágica, da qual ele não tinha certeza de como poderia ser usada. O brasão também tinha a função de fornecer informações sobre as rochas. Então ele descobriu que a pedra mágica poderia ser usada para aumentar o poder mágico do usuário. E quanto maior a pedra mágica, mais o poder mágico aumentaria. Em seguida, a próxima pedra que chamou sua atenção foi a pedra tartaruga, que poderia ser usada para aumentar a expectativa de vida de uma pessoa em um dia. Encontrar algo assim, que até mesmo poderia aumentar a expectativa de vida, foi uma descoberta incrível para ele. E ele estava grato por ter este brasão incrível agora. Até suas mais opiniões sobre o Recife de Sheol se transformaram em uma realização de quão incrível era esse domínio. Ele ficou tão focado na mineração agora que esqueceu completamente de procurar por navios para escapar. Em breve, ele alcançou cerca de 30 metros dentro da caverna e tinha toneladas de rochas e minérios em seu inventário. Entre eles, as pedras que mais o intrigavam eram a pedra mágica e a pedra tartaruga. Ele imaginou que seria ótimo se pudesse usar magia mais avançada, e com isso em mente, usou todas as 90 pedras mágicas que tinha em si mesmo. Depois de usá-las, ele ficou surpreso por não sentir nada diferente. Decidiu testá-las diretamente limpando o caminho por onde veio, cavando. Usou magia do vento e preencheu completamente a caverna com vento, limpando todos os ossos, pedras e tudo pelo caminho, e os enviou voando para fora da caverna. Ele ficou um pouco chocado ao ver que isso era seu próprio poder e não conseguia acreditar que apenas 90 pedras mágicas o fortaleceram tanto. Depois disso, uma lesma foi atraída por sua magia e veio até ele. A lesma não era hostil, mas em vez disso, parecia gostar dele. E aí, curtiu essa escavação de aventura e poder? Se quiser continuar cavando fundo nesse mundo maluco, se inscreve no canal Seu Mangá, deixa o like e comenta o que achou. A jornada só tá começando. Nos vemos no próximo capítulo.